Salve, salve rapaziada, tudo certo? Aqui é o Felipe, trazendo mais um vídeo pro canal, mais um vídeo para falar sobre Tottenham, pessoal. O vídeo de hoje, essa vitória que a gente teve, 3-0 para cima do West Ham, num clássico, né? Em dois tempos completamente diferentes e que a gente vai abordar aqui durante o vídeo, beleza? Confere se você está inscrito no canal. Caso não seja inscrito, considere estar se inscrevendo, vai estar me ajudando muito. Deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais, que eu também falo sobre o Tottenham por lá. Beleza, pessoal? Vamos começar falando, né, que hoje estreia do Xavi Simons, jogou pela primeira vez, vou falar sobre a estreia dele, mas vamos começar falando sobre as formações táticas, né? Que no pré-jogo aqui eu trouxe que o SofaScore dizia que o West Ham devia ir com o Callum Wilson, né? O Füllkrug, que é o atacante titular, tá lesionado ou suspenso. Eu ainda tô olhando ali porque pode ser que seja quase esse é o gol do Tottenham, porque falta 2 minutos para acabar o jogo, eu já tô gravando aqui de uma vez, né? Mas enfim, o Callum Wilson substituiria o Füllkrug, segundo o SofaScore, não foi o que aconteceu. O West Ham foi com um time muito móvel ali na frente, né? Então eles colocaram o Paquetá de falso 9, o Summerville foi para a ponta esquerda, Matheus Fernandes no meio e Bowen na ponta direita. Jogadores de drible, de velocidade, né? E o Paquetá, obviamente, tecnicamente, ele é muito melhor que o Füllkrug e que o Callum Wilson, né? E aí tem ainda a questão da mobilidade. Então é um time muito móvel. Já o Tottenham veio num 4-1-2-3, né? Mudou algumas peças. Eu vou explicar o que eu acho sobre, tá? Vamos lá. Eu achei o Palhinha, que foi esse primeiro volante, muito exposto durante o jogo. Durante os 20 primeiros minutos, perdão. Durante os 20 primeiros minutos, eu achei o Palhinha exposto. À frente do Palhinha, estava o Sarr e o Bergvall. O Bergvall, por vezes, virando um segundo atacante. O Sarr mais num papel de camisa 8. Tinha o Xavi Simons na esquerda, como ponto esquerdo, eu falei que provavelmente ele seria esse ponto esquerdo do time do Tottenham, né? O Kudus na ponta direita e o Matstel como camisa 9, embora ele utilize a camisa 11, né? Óbvio que eu falo camisa 9, questão de função tática, né? Enfim, o pessoal, primeiramente importante frisar aqui que o pessoal criticou muito a entrada do Theo no time titular, só que eu entendo. Porque, cara, primeiro, o Theo é um ativo do Tottenham, ele é um ativo, querendo ou não. A gente gostando ou não, ele é um ativo do Tottenham e ele é muito novo. Ele ainda pode melhorar, ele pode dar a volta por cima, tá? Acho que o jogo vai acabar agora, faltam uns segundinhos para acabar o jogo. Ele pode dar a volta por cima. Segundo, o Theo não vai jogar Champions League na fase de liga. O Tottenham, juntamente com o Thomas Frank, comissão técnica, decidiu não inscrever o francês na fase de liga. Então ele vai ter que jogar, cara, na Premier League e nas Copas Nacionais. Pessoal, acho que vocês estão esquecendo o seguinte, quem está criticando a entrada do Theo. O Richarlison, meio de semana, jogou na altitude, foi o último do elenco a se reapresentar, por questão logística, né? E terça-feira a gente tem jogo de Champions League. O Richarlison é o atual titular da camisa 9 do Tottenham. Obviamente, você tem que poupar um jogador desse, né? O Kolo Muani acabou de chegar, certo? Então é natural que não seja logo de cara titular, então sobrou pro Theo. Faz sentido, cara. Faz sentido. A gente gostando ou não, o Theo ainda pode dar a volta por cima. E o Tottenham acabou o jogo. Tá 3-0 pro Tottenham. Bom, continuando. Eu achei o Palhinha muito exposto nos 20 primeiros minutos. E justamente por essa questão tática do West Ham que eu comentei aqui, né, que o time veio um time mais móvel, teve uma jogada ali que me chamou muita atenção, mas que logo foi corrigida. Eu acho um ponto muito importante. Você identificar o erro e corrigir ele. Porque no lance de contra-ataque do West Ham, o Palhinha ficou muito exposto no meio campo e o West Ham, cara, naquela mobilidade, toques rápidos envolventes, acabou chegando na grande área do Tottenham com 5, 6 toques na bola e o Paquetá quase abriu o placar, né? Foi um lance de muito perigo mesmo, poderia sim ter saído do gol do West Ham, mas que logo foi corrigido. Tanto é que o Tottenham, depois disso, não sofreu mais no jogo contra o West Ham. Não sofreu mais. Para não falar que não sofreu mais, no início do segundo tempo teve uns 2 momentos, se eu estiver enganado, foram os 2 momentos, mas que eu vou passar por isso logo, mas não foi uma chance clara de gol. Mas enfim, continuando. Dos 20 minutos em diante do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, o Tottenham foi melhor. Não era o melhor de criar muitas chances claríssimas de gol, mas era assim um melhor do tipo, a partir de agora eu vou ocupar seu campo de defesa, tá? Eu vou atacar você, entende? Vou ficar tocando bola, se surgir uma oportunidade, eu chego lá e tento fazer o gol. Aí vem a polêmica, né? A grande polêmica da partida. O Tottenham teve, acho que 8 escanteios no primeiro tempo, acho que no terceiro ou quarto escanteio, o Kudus cobra e o Romero de cabeça faz o gol abrindo o placar, né? E o juiz anula o gol.
né? De início ali a gente pensou, pô, foi falta do Romero. Aí mostrando no replay, o Romero não faz falta nenhuma, e o juiz marca a falta do Van de Ven em cima do Walker Peters. Sim, ele mesmo, Walker Peters. O juiz marca a falta do Van de Ven nele. Só que vendo pelo replay, além de não ter sido falta do Van de Ven, não foi falta do Van de Ven, tá? O que acontece é que o goleiro do West Ham empurra o Van de Ven, e o Van de Ven, ao ser empurrado pelo goleiro do West Ham, acaba trombando com o Walker Peters e acaba derrubando ele. E o Walker Peters claramente valorizou. O juiz teve a cara de pau de marcar a falta naquilo ali. É uma vergonha um campeonato com tanto investimento igual a Premier League, que tem os melhores jogadores do mundo, não ter uma arbitragem decente. Entra ano, sai ano, e a arbitragem da Premier League continua a mesma porcaria. É a pior arbitragem do mundo. A pior arbitragem do mundo. Gente, um absurdo. Eu não posso colocar o lance aqui por motivos óbvios de direitos autorais, mas eu recomendo que vocês pesquisem, caso vocês não tenham visto. Né? Um absurdo o que foi marcado ali contra o Tottenham. Até porque a gente vê o grande rival do Tottenham, né, ou um dos grandes rivais, que é o Arsenal, fazendo isso todo jogo, cara. E de maneira pior. E nunca é anulado esse gol do Arsenal. Por que do Tottenham foi anulado hoje? Um absurdo, cara, um absurdo. Para piorar, minutos depois, Matheus Fernandes, jogador do West Ham, comete um pênalti claro no Van de Ven, justamente no lance de escanteio, e o juiz não marca. O VAR ainda começa a analisar, o juiz pede para esperar um pouco e não marca. E foi muito mais falta do que foi do Van de Ven no gol anulado. Cara, que absurdo, na boa mesmo, absurdo. Poderia ter mudado completamente o resultado da partida. Completamente. Cara, que vergonha, na boa mesmo. Que arbitragem porca essa da Premier League. Horrorosa, a pior do mundo. Eu espero que pelo menos a PGMOL, que é lá tipo a instituição lá dos árbitros, né, da Inglaterra, se explique. Por que os gols do Arsenal são validados e o do Tottenham hoje não foi? Cara, absurdo. Mas enfim, continuando, o Tottenham no primeiro tempo, dali em diante, cara, era uma jogada do Xavi Simons, que jogou bem o primeiro tempo, um passe de letra aqui para ultrapassagem do Spence, aí o Kudus do outro lado tentava a mesma coisa, só que pelo meio eu não via tanta coisa. O Bergvall quase sendo um segundo atacante mesmo, o Sarr não tem aquele, como eu posso explicar? Ele não é tão criador, playmaker, né? Ele é mais um camisa 6/8, talvez, vai. Mas ele não conseguia criar tanto, e o Tottenham ficava dependendo de uma jogada do Xavi Simons, de um cruzamento na área, mesma coisa do Kudus. Não foi horroroso assim o primeiro tempo, não. Mas deixou a desejar. E o Theo muito mal, cara. O Theo muito mal. O Theo não conseguia fazer nada, pessoal. Nada. O Theo não conseguia fazer nada. Ele não encostava na bola, sabe? Mas aí eu acho também que tem ou um erro de análise de posição do Theo, ou o Theo, ele esqueceu como é que joga a bola. Porque esse cara tem talento, pessoal. Ele tem talento. O Theo é uma joia a ser lapidada. Não estou falando que o Theo vai ser o Lamine Yamal, o Florian Wirtz. Não, mas ele tem algo a mostrar. Quem viu ele no Bayern sabe. É uma joia a ser lapidada. Mas ele não conseguia fazer nada, cara. Nada. Não sei se a posição que ele prefere jogar como segundo atacante e jogando como 9 no meio dos zagueiros ele não consegue render bem. E por isso ele não tá rendendo bem. Não sei, cara. Fato é que ele não jogou nada no primeiro tempo. E assim acabou o primeiro tempo, sem grandes chances, tá? O Tottenham acho que deu 4 finalizações. Mas assim, sem grande chance. E beleza. Eu até já tinha gravado esse vídeo, só que eu estava fazendo uma dinâmica de gravar o primeiro tempo e depois gravar o segundo, eu resolvi apagar. Mas no vídeo que eu tinha gravado, eu falei assim, ó, eu não mexeria na equipe. E o Thomas Frank não mexeu. Cara, com 1 minuto e meio do segundo tempo, as equipes voltam do mesmo jeito, cobrança de escanteio do Xavi Simons e gol de cabeça do Sarr. Gol de cabeça do Sarr no segundo pau. O Xavi Simons cruza, o Sarr tá lá para testar, mandar pro fundo das redes. Assistência do Xavi Simons, cara, dá uma moral danada pro cara. O cara já estreia dando assistência. Muito bom. O Sarr fez o golzinho dele. Gosto muito do Sarr, cara. Eu sou muito fã do Sarr. Nossa, eu sou muito fã do Sarr, sabe? E ali, cara, o West Ham já viu que tinha que se soltar um pouco mais. Aí teve até um chute de fora da área, num bate-rebate, que o Vicário, cara, poderia ter agarrado a bola com tranquilidade. A bola bateu no rosto do Vicário, foi para escanteio. Aí, no cobrança de escanteio, o West Ham tentou um outro lance, mas o Vicário encaixou com tranquilidade e acabou o West Ham. Foi aquele lance do Paquetá no primeiro tempo e esses dois que foram 2 chutes de fora da área que nem levaram tanto perigo, sabe? E aí, nisso, ali por volta, acho que de 7, 8 minutos do segundo tempo já, uma bola no meio campo, uma bola disputada, o Chelsea do West Ham, cara. Pessoal, olha, vou falar pra vocês. Não sei se quem tá me assistindo aí gosta de jogar futebol, às vezes joga futebol em várzea, tá numa categoria de base de algum clube. Cara,
nunca na vida de vocês deixem de usar tornozeleira não. Tornozeleira não. Tornozeleira não. Caneleira. Caneleira. Tornozeleira é outro. Mas nunca deixem de usar caneleira na vida de vocês, sabe? Porque, cara, quem viu o lance sabe o que aconteceu. Choussek, ele entrou com a sola da chuteira dele no meio da canela do João Palhinha. Cara, rasgou a meia do João Palhinha. E se o João Palhinha tivesse com a caneleira baixa ali, meu amigo, rasgou o meião do João Palhinha. Cara, que absurdo, cara. Vermelho na hora, óbvio, né? Ele foi expulso na hora e ainda teve a cara de pau de reclamar, cara. Cara, a trava da chuteira dele, no meio da canela do João Palhinha, rasgando o meião. Cara, inacreditável. E ali o jogo mudou. O jogo mudou. O West Ham já não tinha mais força, um time mais limitado tecnicamente. Já estava mais retrancado, né? E aí, minutos depois, uns 3, 4 minutos depois, o Romero, pouco ali em frente à linha do meio campo, dá um lançamento lindo pro Bergvall se infiltrando no meio dos zagueiros ali, dando uma cabeçada que encobriu o goleiro do West Ham. Cara, que golaço de cabeça. Que golaço. Existe um golaço de cabeça, tá? Existe. E um desses golaços de cabeça foi o do Bergvall hoje. Cara, infiltrou no meio do zagueiro. Ó, eu não sou corintiano, eu sou atleticano, né? Pra quem não sabe, mas aqui no Brasil ficou muito conhecido, né? Um volante de espécie de camisa 8, que fazia muito bem isso, que era o Paulinho do Corinthians, né? O Paulinho do Corinthians fazia isso muito bem, cara. O Paulinho que jogou no Tottenham. Jogou, na verdade, jogou é um termo muito forte, uma palavra muito forte, né? Paulinho foi lá em Londres, vestiu a camisa do Tottenham, entrou em campo, né? Viu que, isso aqui que é o Tottenham e tal. Mas jogar é meio forte, né? A palavra. A não ser que você utilize o termo jogou mal, né? Mas enfim, o Bergvall fez isso perfeitamente, cara. Perfeitamente, cara. Que lançamento do Romero. Gente, eu bato nessa tecla. O Tottenham tem a melhor dupla de zaga do mundo quando saudáveis, que é o Van de Ven e o Romero. Eles são completos em todos os aspectos do jogo. Jogam em linha alta, jogam em linha baixa, são muito rápidos, muito fortes, superiores no jogo aéreo, tem ótimo passe, sabe? Arrancada. Os caras são completos para a arte do zagueiro. Não são valorizados, porque a gente sabe. Se tivessem no Real Madrid, no Barcelona da vida, nossa, esquece. Mas o Bergvall faz um golaço, estava merecendo. Eu já falei, gente, o Bergvall não vai ser reserva desse time do Tottenham. E eu acho que essa temporada é a virada de chave dele. Inclusive, se eu não me engano, na última temporada ele foi eleito o melhor jogador do Tottenham, né? Cara, essa temporada ele vai se consolidar como titular. E eu já falei que o meu meio-campo titular, essa trinca de meio-campistas titulares, para mim, é o João Palhinha, o Sarr e o Bergvall. Para mim, é isso. Não sei para vocês. Obviamente, dependendo do jogo, imagine aqui, né? O Maddison saudável, né? Maddison saudável. Aí talvez você tire o Bergvall, deixa o Maddison para ser um 10, o Xavi Simons na esquerda, Kudus na direita e um centroavante. Se o Tottenham contrata um ponto esquerda na janela de inverno ou na próxima janela de verão, o Xavi Simons vira esse 10, você tira o Bergvall e aí você coloca um ponto esquerda, o Kudus, um Xavi Simons de 10, um camisa 9. Pode haver variações, mas o Bergvall tem bola para se titular nesse time, gente. Tem bola para se titular nesse time, tá? Ele faz um belíssimo gol e o Tottenham começa a administrar o jogo, administra e tal. E aí, num outro lance, e aí a gente tem que parabenizar, numa bola, num bate-rebate, a bola quase saindo pela linha lateral, o Theo, cara, ele dá um pique danado para pegar essa bola, pega, constrói a jogada, né, dá um passe atrás, acho que o Pedro Porro toca de primeira pro Bergvall, já infiltrando na área novamente, né, e o Bergvall tenta dar um drible, no que ele dá um drible, a bola sobra pro Van de Ven, que de perna direita mesmo, mandou pro fundo das redes, golaço, não foi golaço, mas para mim foi golaço, E, enfim, Van de Ven faz o terceiro gol do Tottenham e aí o Tottenham começou a administrar, gente. O Tottenham começou a administrar o jogo, sabe? Era aquilo ali mesmo, né? Toca para lá, toca para o outro. O Kudus, que foi o tempo todo vaiado pela torcida do West Ham, cara, o tempo todo mesmo. Terminou o jogo dando chapéuzinho, dominando de letra. Na hora que ele dominou de letra, na transmissão deu para ouvir a torcida do Tottenham no fundo comemorando. Foi engraçado, cara, foi engraçado. Mas assim, me preocupou um pouco o primeiro tempo. Eu acho que a dinâmica ali com o Bergvall como segundo atacante não funcionou tanto, o Theo não estava bem no jogo, mas no segundo tempo, até mesmo antes do Choussek ser expulso, o Tottenham já tinha voltado mais agressivo no segundo tempo. Né? Agora, o Thomas Frank foi inteligente, né? Tirou o Spence, poupou o Spence, porque terça-feira tem Champions League contra o Villarreal, vai ter pré-jogo aqui no canal, obviamente, né? Então ele tira o Spence, tira o Xavi Simons, né? O Xavi Simons saiu feliz, deu a primeira assistência, estreou bem, tá? Ele tira também o Theo depois, para a entrada do Dobé, tira o Richarlison, não tira... Quem mais que ele tirou? Cara, agora eu não lembro direito quem ele tirou. Tirou o Van de Ven para a entrada do Danso. Tem mais uma agora que eu tô me esquecendo.
Qual que foi a última alteração que ele fez? Ah, ele tirou... Foi o Bergvall para a entrada do Johnson? Agora eu não lembro. Eu sei que o Brennan Johnson entrou, saiu mais alguém. Tá? E o Brennan Johnson entrou no modus operandi Brennan Johnson. Né? Mas fez certo o Thomas Frank de poupar, porque, cara, terça-feira aí tem Champions League e o Tottenham 4 competições agora, cara. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Quando eu falo quarta, domingo, pessoal, é obviamente que, né, às vezes vai ser sábado ou terça, mas sempre nesse intervalo de 3, no máximo 4 dias. Enfim, ótimo segundo tempo. Primeiro tempo não tão bom, mas também não foi um desastre. Tem coisa a melhorar ainda, eu acho que vai, né? Acho que nas próximas partidas, principalmente aí com o Richarlison ou o Colomboani, que estão mais preparados que o Theo, o time vai ganhar uma dinâmica melhor, mas vamos ver também, vamos ver. Agora, o Tottenham foi bem, cara, foi bem. 3 clean sheets, 4 rodadas, 3 clean sheets. Aquela partida contra o Bournemouth foi horrorosa, horrorosa. Foi a partida que o Tottenham perdeu, mas passou ileso contra o Burnley, tinha que passar mesmo, né? O Burnley é um time que vem da segunda divisão, passou ileso contra o City e hoje contra o West Ham, né? E contra o West Ham nem sofreu tanto assim, né? Então, mérito é o Thomas Frank, é importante, cara, dá moral à defesa, né? O Spence, para mim, agora vai realmente ser titular, tomou a vaga do Doug, ainda mais agora convocado para a seleção inglesa. Acho que agora o dono da posição é o Spence, e o Doug é um ótimo reserva. Até como se, por exemplo, se o Doug fosse titular, o Spence seria um ótimo reserva também. Mas eu prefiro o Spence, tá? De resto, cara, Bergvall para mim titular, tá? Gostei muito do Xavi Simons. Espero que estejam entrosados terça-feira. Ele, Kudus, o Bergvall e o atacante que for utilizado, que ou vai ser o Colomboani ou vai ser o Richarlison. Eu acredito que vai ser o Richarlison, né? Começou bem com o Thomas Frank nessa temporada, mas vamos ver. Mas é isso, comemorar, nosso sábado foi salvo, o Tottenham não estragou nosso sábado dessa vez, tá certo? Pessoal, lembrando, se inscreva no canal caso não seja inscrito, na descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais que eu falo sobre o Tottenham por lá também, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Vou ficando por aqui então, valeu, falou e fui!